Olá a todos, sejam bem-vindos à Derivada de Conorra. Aqui quem fala é o professor Fábio e hoje estamos aqui para a nossa 12ª aulinha de um curso introdutório ao método dos elementos finitos, o MEF. Hoje o nosso tema vai ser as treliças espaciais. Então hoje nós vamos determinar qual é a matriz de transformação e a matriz de rigidez para uma barra em 3 dimensões. Então a gente fez para barras em 2 dimensões, onde eu mostrei para vocês como que a gente calculava toda a treliça, retirava as informações mais importantes, como os deslocamentos, as tensões, as forças internas, e hoje a gente vai fazer isso por uma treliça em 3 dimensões, perfeito? Então vamos lá. Então, vamos derivar a matriz de transformação necessária para obtermos a matriz de rigidez geral de um elemento em barra arbitrariamente orientado em espaço tridimensional. Aqui na figura eu mostro então o nosso elemento. Então aqui eu tenho o nó inicial no canto esquerdo, aqui eu tenho o nó final. Perfeito? Então o nó inicial, nó final. E do nó inicial para o nó final eu tenho o eixo de direção da minha barra que está em 3 dimensões. Aqui no nó inicial eu tenho os eixos x, y e z, que eu vou assumir como positivos nessa direção que estão apresentados pelos vetores canônicos i, j aqui em cima e k. Tudo bem? Então, os vetores canônicos apontam para a direção dos eixos tridimensionais positivos. Eu também apresento quais são os meus deslocamentos possíveis no elemento em barra e quais são as forças necessárias para causar esses deslocamentos. Perfeito? Agora, como estamos em 3 dimensões, nós iremos decompor essa força e esse deslocamento não mais em 2 componentes, mas sim em 3 componentes, como eu apresento aqui no nó final. Por exemplo, aqui no deslocamento linha 2, eu tenho os deslocamentos já transformados em 3 dimensões, como o 2, V2 e W2. Perfeito? A gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, vamos colocar as coordenadas do nó inicial, o nó 1, como x1, y1 e z1. Então, para esse nó aqui, ele terá componentes coordenadas x1, y1, z1. E para o nó 2, o nó final, como x2, y2 e z2. Então, x2, y2 e z2 para esse que está aqui no canto. Tudo bem? Seja θx, θy e θz os ângulos medidos dos eixos globais x, y e z. Isso aqui é muito importante porque é do eixo global, respectivamente, para o eixo local x'. Deixa eu só pegar... aqui, x'. Então, esses ângulos que estão aqui, θx, θy e θz, são os ângulos que partem de x, y e z, respectivamente, para x'. X' vai ser o eixo direcionado ao longo do elemento a partir do nó 1 até o nó 2. Aqui eu vou apresentar para vocês o seguinte, ó. O meu eixo x' é representado por esse vetor aqui, que eu estou tentando marcar aqui para vocês na direita. Certo? Então, esse daqui é a direção do meu eixo principal da barra, que sai do nó 1 para o nó 2. Perfeito? Se nós repararmos bem aqui, ó, eu possuo 3 ângulos nessa região aqui, ó. θx, que é o ângulo formado pelo eixo x em relação ao eixo y', θy, que está escondido aqui no canto, que deixa eu tentar pegar ele de cá, formado pelo eixo y e o eixo I', que é o eixo direcionado ao longo da barra, e aqui em cima eu tenho o ângulo θz, que é esse que está aqui em cima. Tudo bem que sai do eixo z e vai para o eixo longitudinal da barra, que sai do nó I até o nó final. Perfeito? Do nó inicial para o nó final. Tudo bem? Então, esses são os meus 3 ângulos de direção da barra. Lembrando que esses ângulos de direção são medidos em relação aos eixos globais para o eixo de direção longitudinal do meu elemento em barra. Perfeito? Então, eu tenho essa definição. Precisamos determinar a matriz T asterisco tal que os deslocamentos locais vão ser iguais a essa matriz de rotação, essa matriz de transformação, vezes os meus deslocamentos globais. Então, lembrando, o linha são os deslocamentos locais e U é o deslocamento global. Então, eu quero encontrar uma matriz T asterisco de que faz essa transformação do global para o local ou vice-versa, tá? Mas aqui a gente vai definir, então,
por uma questão de conveniência mais à frente, a matriz de transformação como sendo das componentes locais para das componentes globais para as componentes locais. Perfeito? Vamos começar por considerar que um vetor de deslocamento qualquer, o linha, ele vai ser expresso em 3 dimensões como sendo. A gente tem o seguinte, por decomposição, por uma questão de base, escolha de base de representação, o vetor U' ele tem que ser igual ao vetor U, né, em 3 dimensões. Então, o que eu quero dizer? É que o vetor local ele tem que ser igual ao vetor global. Perfeito? A posição é a mesma, os deslocamentos eles vão ser representados pelo mesmo elemento. O que vai mudar são as suas componentes. As componentes em uma base local e as componentes numa base global. Mas a questão é que, diferente da base que eu escolha, essa igualdade tem que se manter na base local com a base global. Então, em 3 dimensões, o que eu vou ter? O linha na direção I', mais V' na direção J', mais W' na direção K', tem que ser igual a U na direção I, V na direção J, W na direção K. O que eu quero dizer com isso? As componentes ou o vetor em relação à base local tem que ser igual ao mesmo vetor em relação à base global. O que vai mudar são as componentes, tá? Então, por exemplo, a componente que na direção global é U, na direção local vira U'. Na direção global J, que é V, vira V' na direção local. E na direção K global, que é W, vira W' na direção local. Perfeito? Se nós partimos lá para o desenho novamente, o que a gente apresenta é o seguinte. Esse aqui é o eixo I', na direção local. Aqui eu tenho o J' e aqui eu tenho o K', representando então as direções dos eixos locais. Esses eixos é que vão ser compostos, tá? Decompostos. Deixa eu voltar nessa figura aqui para o eixo I, J e K. Beleza? Então, o vetor é o mesmo. Vocês podem reparar que os vetores F1', U1', F2' e U2' são os mesmos em qualquer base que você escolha. Seja a base I', J', K', que é a base local, seja a base IJK, que é a base global. Então, o vetor é o mesmo. O que vai mudar são as suas componentes. Vamos determinar essas componentes agora. Então, em que I', J', K' são os vetores unitários associados aos eixos locais X', Y' e Z', respectivamente, e J e K são os vetores unitários associados aos eixos globais X, Y e Z. Como a gente agora partiu para 3 dimensões, então a gente está adicionando mais um eixo, tá? De deslocamento, que no caso é o eixo W. Tá? Então agora W e W' vão denotar os deslocamentos nas direções Z e Z', respectivamente. Então em 3 dimensões nós temos que as componentes do vetor U vai ser U', V', W' para os eixos locais, U, V e W para os eixos globais. Perfeito? Vamos fazer aqui uma álgebra simples nessa equação aqui, para a gente poder encontrar, então, quem é o vetor U' nas componentes dos eixos globais I, J e K. Então, fazendo o produto escalar dessa equação que é apresentada aqui, essa equação, tá? Pelo vetor I', que é o vetor que dá a direção local X, né, a direção X, perfeito? Então, fazendo o produto escalar daquela equação por I', o que a gente vai ter? Então, eu vou pegar toda essa expressão e vou fazer o produto escalar com I. Então, aqui na primeira componente, eu vou ter I' escalar com I', J' escalar com I', K' escalar com I'. No lado direito, nós vamos ter I escalar com I', J escalar com I' e K escalar com I'. O que nós sabemos da geometria analítica, da álgebra linear? É que como I', J' e K' são perpendiculares, tá? Então, nós temos que J' e K' são ortogonais a I'. Tá? Então, eles formam um ângulo de 90. Portanto, o produto escalar entre esses dois, já que ele é o cosseno do ângulo formado entre os vetores, essa é a definição do produto escalar, nós temos que o produto escalar de J' por I' vai ser 0 e de K' por I' vai ser 0 também. Enquanto que um produto escalar de um vetor por ele mesmo é o seu módulo ao quadrado.
tá? Sabendo que esses vetores são unitários, então o seu módulo é 1, ao quadrado é 1, então vai sobrar o linha. E do lado direito, o que nós temos? Do lado direito, eu tenho o produto escalar entre o vetor global I e o vetor local I'. Só que, de novo, como nós temos pela definição do produto escalar, o produto escalar nada mais é do que o cosseno entre o ângulo, né, aqui de vetores unitários, claro. Vai ser o cosseno do ângulo entre esses vetores. A definição mais clássica é que o cosseno do ângulo entre dois vetores é dado pelo produto escalar de um vetor pelo outro, então aqui é em forma vetorial, dividido pela norma, peraí só um minutinho, pela norma de U vezes a norma de V. Essa é a definição mais clássica. Só que como a gente está tomando vetores que são unitários, que no caso é os vetores I', J', K' e J e K, como eles são vetores unitários, então essa parte aqui do denominador vai ser igual a 1, então nós sobramos com o produto escalar no numerador. Então o cosseno entre o ângulo formado pelos vetores é igual ao produto escalar de U por V. Então, voltando aqui, o que nós temos? Que o produto escalar, então, de I por I' é igual ao cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Mas, pela definição aqui na figura, nós temos que o ângulo formado entre o vetor I e o vetor I', que é o que está aqui, é θx. Então, esse produto escalar aqui vira cosseno de θx. Já o ângulo entre o eixo global direcionado ao longo de J e o eixo local direcionado ao longo do eixo I' é o ângulo θy, perfeito? Então aqui nós temos cosseno de θy. E por fim, K, o produto escalar entre o vetor K e o vetor I', nós vamos ter que é o ângulo entre esses eixos, então entre o eixo K e o eixo I', perfeito? Então, nós vamos ter que isso é o cosseno de θz, tranquilo? Então, somando o zero aqui na componente U', nós temos U', e só fazendo uma troca de ordem aqui, nós temos cosseno θxu, cosseno θyv, cosseno θzw. Essa daqui é a relação de transformação do eixo local para os eixos globais. Então, a componente local, U', é decomposta nas suas componentes globais U, V e W, por essa relação. Fazendo aqui algumas nomenclaturas, o que eu vou fazer? Eu vou chamar cosseno de θx de Cx, perfeito? E vou lembrar das minhas aulas passadas, que nós definimos que o cosseno do ângulo é x, no caso, é a subtração da componente x final menos a componente x inicial dividido pelo comprimento do meu elemento. Eu vou chamar cosseno de θy de Cy e vou lembrar que o cosseno de θy é dado pela subtração das componentes y final menos a inicial dividido pelo comprimento do elemento. E a componente θz eu vou chamar de Cz, perfeito? E vou lembrar que o cosseno de θz agora vai ser definido de forma análoga aos seus anteriores, aos cossenos anteriores. Então, vai ser a subtração das componentes z, z2 menos z1, dividido pelo comprimento do elemento. E lembrando que o comprimento do elemento é dado pela raiz da norma euclidiana tradicional. Tá? Então, vai ser x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, z2 menos z1 ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então, nós vamos determinar o comprimento dos elementos dessa forma. Só recapitulando, x1, y1, z1 são as componentes do meu nó inicial, x2, y2, z2 são as componentes do meu nó final. Tranquilo? Então, substituindo essa relação 54, que é essa que está aqui, essas nomenclaturas Cx, Cy, Cz, na equação 53, que é essa equação que está aqui em cima, nós vamos chegar então que U' é igual a Cxu, Cyv, Czw. Ou seja, cosseno θxu, cosseno θyv, cosseno θzw. Então, essa é a relação, tá, que transforma ou que calcula a componente local U' nas componentes globais U, V e W. Podemos agora escrever o deslocamento axial, então, dos nós 1 e 2 de forma explícita como sendo U'
vai ser dependente das componentes U1, V1 e W1, perfeito? Então, deixa eu só colocar aqui isto. Enquanto que o 2' vai ser dependente das componentes U2, V2 e W2. De que forma? O 1' é CX, Y1, CY, V1, CZ, W1. Para as componentes U2, V2 e W2, nós não temos relação para U1, vamos acrescentar zeros. Para o U2', nós não temos relações com os deslocamentos do nó 1, U1, V1, W1, e depois nós temos CX, U2, CY, V2, CZ, W2. Perfeito? E em forma matricial, em forma mais compacta, então eu posso escrever que os deslocamentos locais são iguais à matriz de transformação T asterisco vezes U, que são os deslocamentos globais, em que U' é dado pelo vetor formado por U', U1' e U2'. Quem é T asterisco? É a matriz de transformação ou matriz de rotação, tá? Dada por CX, CY, CZ, 000, 000, CX, CY, CZ. E quem que é o U? U é U1, V1, W1, U2, V2 e W2. Tranquilo? Então essa é a relação que nós temos entre os deslocamentos globais U e os deslocamentos locais U' para um elemento de barra em 3 dimensões. Partindo, vamos agora tomar a força local F1'. Se nós voltarmos aqui, F1', que é esse daqui, ele também vai ter que ser escrito nas suas componentes, tanto locais quanto globais, e ela tem que ser igual, perfeito? Só que eu vou reparar uma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou escrever F1', tanto quanto F2', já direto com as suas componentes nos eixos I, J e K. Tá? Então, eu já vou decompor ele direto nas componentes I, J e K. Da geometria analítica, o que nós sabemos? Tá? Nós sabemos que para decompor um vetor nos seus cossenos diretores, tá? Nós vamos ter 3 componentes novamente. Então, F1', que é a componente local, vai ser decomposta em 3 componentes globais, que eu vou chamar aqui de F1x, F1y e F1z. Observa que ela está nas direções I, J e K dos eixos globais. E o que eu vou ter? Pela definição da decomposição do vetor em seus cossenos diretores, F1x é igual a F1', que é o módulo do vetor, vezes cosseno de θx. Tudo bem? Então, isso aqui é o módulo do vetor F1' vezes o cosseno do seu ângulo diretor θx, isso na direção I. Mais F1', módulo do vetor, vezes cosseno θy, na direção J, F1', cosseno θz, na direção K. Tá? Ou seja, por uma igualdade de vetores, tá? Então aqui eu tenho 2 vetores iguais, eu vou ter F1x é F1', cosseno θx, ou seja, F1x é igual a F1', cx, F1y, que é esse de cá, vai ser igual a F1', cosseno θy, ou seja, F1', F1y é F1', cy, e por fim, F1z, que é a componente na direção z do vetor F1, vai ser F1z igual a F1', cosseno θz, que é igual, então, a F1', cz. Se nós escrevêssemos isso aqui em forma de vetor, nós poderíamos colocar o F1' em evidência, tá? E ele ficaria multiplicando Cx, Cy, Cz. Então, nós podemos montar aqui uma coluna com Cx, Cy, Cz e multiplicar ela por F1', tudo bem? De maneira análoga, tomando a força local F2', então a gente vai ter que F2x é igual a F2' Cx, F2y é igual a F2' Cy, e F2z é igual a F2' CZ. Então, nós temos essas decomposições para as forças locais F1' e F2' para as componentes dessas forças global, F1x, F1y, F1z, F2x, F2y, F2z. Então, combinando as equações 59 com a equação 60 e reescrevendo-as em forma matricial, nós chegamos ao seguinte, que as componentes do vetor nos eixos globais vai ser Cx0, que multiplica F1', F2'. Então, você pode observar que F1
X vai ser Cx F1', 0 F2', vai dar 0. F1y vai ser CY0 F1' F2'. F1z vai ser CZ0 vezes F1' F2'. F2x vai ser 0 CX F1' F2', então F1 0 sobra o F2'. F2y 0 e CY vezes F1', C2', 0 F1', sobra F2'. E por fim, F de 2z vai ser 0 CZ, que multiplica F1', F2'. Se nós escrevermos essa notação matricial em forma mais compacta, nós temos então que as forças globais são iguais à matriz de transformação dessas componentes vezes F', que é os deslocamentos locais. Por sorte, tá? Se nós repararmos muito bem nessa matriz de transformação que nós obtemos aqui, ela é a transposta dessa própria matriz que está aqui. Então, a transformação das forças vai ser feita de forma análoga, só que nós temos agora que a transformação das forças é feita dos nós locais, das coordenadas locais para as coordenadas globais. Perfeito? Então, lembremos que em coordenadas local, as forças locais são relacionadas aos deslocamentos locais pela seguinte equação. Então, isso aqui a gente derivou nas aulas anteriores. As forças locais F' é igual à matriz de rigidez do meu elemento em barra K' vezes o deslocamento local U' do meu elemento. Lembrando que o elemento em barra só é permitido 2 deslocamentos, tá? O U' e o 2'. Então, substituindo a equação 57 na equação 62, vamos ver qual é a equação 57. É essa que está aqui, que é a equação para os deslocamentos locais. Tudo bem? Então, deslocamento local é igual a matriz de transformação vezes o deslocamento global. E pré-multiplicando ambos os lados pela transposta dessa matriz de transformação, nós vamos ter, então, essa equação aqui, substituindo o lado direito, U', nós vamos ter T asterisco 1, perfeito? K' permanece, então K' está aqui. E a matriz de transformação que aparece aqui, transposta, nós vamos pré-multiplicar os dois lados. Então, observa que o lado esquerdo está pré-multiplicada pela matriz transposta da matriz de transformação e do lado esquerdo, idem. Tranquilo? Agora, utilizando a equação 61 em 63, qual que é 61? É essa relação que está aqui. Então, eu tenho que as forças globais é igual à transposta da matriz de transformação vezes o vetor de forças local. Então, utilizando essa relação, nós chegamos que o vetor de força global é igual à matriz de transformação transposta vezes a matriz K' vezes T asterisco, que é a matriz de transposição de coordenadas, aqui no caso em 3 dimensões, vezes a componente U. Então nós chegamos numa relação que relaciona os deslocamentos globais e as forças globais, que era o que nós queríamos. Então, sabendo que as forças globais estão relacionadas aos deslocamentos globais por F igual a KU, então nós temos que K vai ser a matriz de rigidez por elemento em barra em 3 dimensões, e ela vai ser dada então pela matriz de transformação transposta vezes a matriz K', que é a matriz já tradicional calculada por elemento em barra, vezes a matriz de transformação T asterisco. Só lembrando que a matriz de transformação T asterisco é essa apresentada aqui na tela. Tudo bem? Expandindo, tá, essa equação 65, que é essa equação aqui, nós temos o seguinte, então, essa é a matriz de transposição, de transformação transposta, essa é a matriz de rigidez tradicional EAL, 1 menos 1 menos 1 e 1, como a gente já derivou ela em aulas anteriores, e aqui é a matriz de transformação direta. Tá? Se nós fizermos essa multiplicação matricial, nós podemos encontrar essa matriz que está aqui embaixo, que é uma matriz simétrica. Perfeito? Então, com essas componentes que são apresentadas. Então, você tem duas formas de declarar
a matriz de rigidez global para o elemento em 3 dimensões. Ou você declara essa matriz aqui direto, que em alguns códigos podem ser até mais rápidos em algumas plataformas, ou você declara essa multiplicação matricial. Como já no MATLAB a multiplicação matricial já é muito robusta, já é bem eficiente, a gente pode partir para isso daqui direto, sem precisar decorar quais são essas componentes aqui, ou entrar com cada uma das componentes dessa matriz. Tudo bem? Para as forças internas, em cada barra, nós vamos calcular via 62 com 57. Quem é 62? 62 é essa relação, então as forças internas F' vai ser K', U', e 57 nós temos que U' é T asterisco U. Então nós vamos pegar aqui T asterisco U, vamos substituir aqui e nós vamos encontrar qual é, então, a minha força local. E já para as tensões, de forma similar à análise em 2 dimensões, as tensões nas barras em 3 dimensões vão poder ser encontradas utilizando ou que a força interna é dividido pela área da tensão, tá? Ou se a força F2 já tiver sido encontrada. Agora, se ela não tiver sido encontrada, nós podemos encontrar que a tensão σx ao longo do elemento em barra vai ser dado pelo modo de elasticidade dividido pela área, vezes essa matriz de transformação, menos Cx, menos Cy, menos Cz, Cx, Cy, Cz, vezes o meu vetor de deslocamento global, tá? Isso daqui é análogo ao caso 2D, onde só não aparecia aqui o termo aqui do cosseno do ângulo diretor, tá? Entre o eixo Z e o eixo local I', tudo bem? Em que são os deslocamentos globais encontrados via solução KU igual a F. Perfeito? O restante do código é feito de forma muito similar, tá? O que nós temos só que ter em ideia, o que vai mudar o código em si? É lembrarmos que agora cada nó vai ter 3 graus de liberdade para os eixos globais. Nos eixos locais ainda continua com 1 grau de liberdade apenas, que é o grau de liberdade na direção I'. Mas decompondo I' em relação aos eixos globais, teremos 3 novos eixos, 3 novas coordenadas, tá? No caso aqui eu representei para o U'2 como U2, V2 e W2. Então nós temos 3 graus de liberdade agora, U2, V2 e W2. Então cada elemento em barra vai ter 6 graus de liberdade. Então a sua matriz agora ela passa a ser 6 por 6, não 4 por 4 no caso 2D. Tudo bem? Lembrando disso, o restante da implementação é idêntica ao caso para 2 dimensões. Então eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Copiando qual era o mesmo código que a gente fez na última aula para um elemento em 2 dimensões. Então ele pede, analise a treliça espacial a seguir. Então ele quer que nós calculemos quais são os deslocamentos dos nós, as forças de reação, as forças internas, as tensões. As coordenadas dos nós e das barras estão numeradas na figura, então aqui eu tenho o nó 1 com as coordenadas 0, 0, 0, o nó 2 com coordenadas 4, 0, 0, o nó 3 com coordenadas 4, 4, 0, o nó 4 com coordenadas 0, 4, 0, o nó 5 com coordenadas 1, 1, 2, o nó 6 com coordenadas 3, 1, 2, o nó 7 com coordenadas 3, 3, 2 e o nó 8 com coordenadas 1, 3, 2. As barras também estão numeradas. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11 e 12 são barras transversais aí nessa nossa treliça. Tudo bem? Vamos supor que o modo de elasticidade de todas as barras é 210 gigapascal e que as áreas das seções das barras são 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Perfeito? Os apoios nos nós 1, 2, 3 e 4 são pinos que restringem qualquer deslocamento. Então, qualquer deslocamento aí ao longo dos eixos X, Y e Z. Só lembrando que aqui no gráfico já é mostrado o eixo X, o eixo Y e o eixo Z partindo do 0, 0, 0. Tudo bem? Então, as direções em que eles são apresentados. São aplicadas 2 forças na direção positiva do eixo X, nos nós 5 e 8, são essas forças de 2,5 kN aqui, e são aplicadas 4 forças na direção negativa do eixo X, nos nós
5, 6, 7, 8, que são essas forças de 5 kN nos nós 5 e 6 e essas forças de 7,5 kN nos nós 7 e 8. Então essa é a nossa treliça, tá? Essa é a treliça que nós queremos analisar, perfeito? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Isto. Então essa é a treliça que nós queremos analisar. Então partindo para o MATLAB, igual eu falei, o código é idêntico. Já deixa eu limpar minha tela aqui que eu estava fazendo um teste, limpar a memória também. Então, a gente vai copiar o exemplo 2 que nós fizemos na última aula, tá? Para esse caso aqui. Então, eu começo aqui limpando tudo que eu preciso limpar, no caso as figuras, a janela de comando não, desculpa, o workspace, a área de trabalho e aqui a janela de comandos, tudo bem? Então, eu defino o modo de elasticidade como 210 gigapascal, então 210 é a nona pascal, aqui eu vou utilizar já a unidade padrão pascal. A área 4E a menos 4 metros quadrados, tudo bem? Então isso aqui são os dados do material, então já deixa eu declarar eles aqui. Partindo para os dados da geometria, então eu vou entrar com todas as coordenadas do nó, então nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, nó 5, nó 6, nó 7 e nó 8, tá? Se você estiver acompanhando, pause o vídeo para poder ver quais são as coordenadas aí direitinho do nosso elemento, tá? Mas ele está seguindo essa numeração aqui e a determinação dos nós dessa forma, tudo bem? Para as barras, então eu vou ter que as barras 1 ligam nó 1, 5, barra 2, 2 e 6, barra 3, 3 e 7 e assim sucessivamente, declarada aqui as 12 barras do meu elemento. Tá? Então lembra que isso daqui é uma matriz, onde a primeira coluna dá a numeração da barra, a segunda coluna dá o nó inicial, a terceira coluna dá o nó final. Tudo bem? Deixa eu declarar aqui e já mostrar para vocês qual é a matriz nós. Então eu tenho os 8 nós, as componentes x, y e z, tudo bem? E as barras são essas 12 barras com o nó inicial e o nó final, tudo bem? Para os dados do carregamento, eu vou fazer a mesma ideia, tá? Eu tenho o carregamento dos nós 5, 6 e 7, só que agora a diferença é que eu preciso declarar tantas componentes do carregamento na direção x, y e z. Então aqui no nó 5, deixa eu voltar aqui na figura, que é esse nó que está apresentado aqui, tá? Então ele tem uma componente na direção x de 2,5 e uma componente z de 5. 2,5 está na direção positiva, 5 está na direção negativa. Então eu tenho aqui a componente x de 2.500 newtons, na componente y 0 e na componente z menos 5.000 newtons. Nos nós 6, 7 e 8, eu vou fazer isso de maneira análoga, tá? Só se repetindo. Então, se eu declarar isso daqui, eu vou ter o seguinte vetor de forças. Então, a primeira coluna me dá a numeração do nó em que é aplicada a força, a segunda coluna as componentes x, a terceira coluna as componentes y e a quarta coluna as componentes z. Perfeito? E, por fim, para a estrutura em si, nós temos a declaração dos apoios. Quem são os apoios? Então, a matriz que declara os apoios, ela é dada como primeira componente, primeira coluna, sendo os nós em que estão os apoios, tá? Segunda coluna, restrição no eixo x, quarta coluna, restrição no eixo y, quinta coluna, restrição no eixo z. Então, se eu rodo ela aqui e se eu peço para mostrar quem são os apoios, só um minutinho. Espera aí, que ela copiou tudo. Isso. Então ela mostra aqui, ó, os nós 1, 2, 3 e 4 estão restringidos e cada um deles restringe todos os deslocamentos, em todas as direções, x, y e z. Perfeito? Partindo agora, o que nós vamos ter de diferença para o código para a resolução de treliças planas? É que o grau de liberdade agora por nó vai ser 3. Então o número de grau de liberdade total é o número de nós que eu tenho vezes 3, tá? O restante é a mesma coisa, só tem algumas diferenças que eu retiro alguns vetores, tá? Algumas matrizes, como por exemplo, a variável que armazenava quem é as matrizes de rigidez local dos elementos já transformadas ou sem transformar. Então eu retirei esse vetor porque para 3 dimensões a gente não precisa dessa matriz,
tá? Porque nós temos que fazer à mão a transformação, já que a nossa matriz não é quadrada, a matriz de transformação, tudo bem? E eu retiro também a matriz de transformação, já que, novamente, a gente precisa entrar com ela à mão. Mas de restante é a mesma coisa, tá? A matriz de rigidez K vai ser inicializada sendo como zeros, tendo o número de colunas e o número de linhas igual ao número de graus de liberdade. O vetor de deslocamento, o vetor de força, vai ser um vetor coluna com o número de linhas igual ao número de graus de liberdade. Aqui eu inicializo um vetor L para guardar o comprimento de cada elemento. CS é a matriz que vai armazenar os cossenos do ângulo de direção de cada eixo global para o eixo local X. Tá? E aí agora ela não tem mais duas colunas, ela tem 3 colunas. Tudo bem? Lembrando que cada coluna vai ser o cosseno de um dos eixos de direção. Aqui eu poderia até tirar o S aqui do seno para ficar só cosseno, tudo bem? A gente pode fazer isso e depois eu troco aqui na frente. E aqui é a matriz que vai armazenar as conectividades dos elementos, tá? Então aqui o for, para fazer a sobreposição, tá? E montar a matriz de rigidez global da estrutura, recolhe quem são os nós iniciais e nó final, isso aqui é a mesma coisa. Calcula quem é o comprimento do elemento, o tamanho do elemento que eu tenho. A única diferença é que agora eu preciso acrescentar as 3 dimensões, desculpa, do meu nó, né, os componentes x, y, z. Aqui eu vou tirar o S, vai ser só cosseno. Perfeito. Então aqui eu calculo os cossenos da mesma forma que eu fiz para 2 dimensões. Deixa eu só tirar aqui o S. Perfeito, tá? E aqui eu recolho quem é o CX, o CY e o CZ, tá? E monto a minha matriz T asterisco, que é a matriz de transformação das componentes local para das componentes global para componente local, tá? Essa é a função dessa matriz aqui. A matriz de rigidez global da estrutura, da barra, não da estrutura, da barra, tá? Vai ser então dada por AE L sobre L vezes a transposta da T asterisco vezes a matriz de rigidez do elemento, 1 menos 1, menos 1 e 1, vezes a T asterisco, que seria essa relação. Deixa eu só pegar aqui. Essa relação apresentada aqui, ó. Tudo bem? Então essa seria a matriz de rigidez. Pois bem, calculo quem são as conectividades do elemento. A diferença é que agora, para cada conectividade dos elementos, eu vou ter 3 graus de liberdade pro nó. Então, eu não multiplico por 2, eu multiplico por 3. E eu não subtraio só 1 e 0, eu subtraio 2, 1 e 0. Tá? Subtraindo aí 3 componentes do meu eixo por nó. Tudo bem? Deixa eu só inicializar essas matrizes aqui que eu esqueci. Tá? E rodando isso daqui, eu sou capaz de calcular quem é a minha matriz de rigidez. Então, se eu abrir ela aqui, no caso eu tenho 8 nós, ela vai ser 24 por 24. Tudo bem? Então já aparece aqui que ela é 24 por 24 e aparece todas as suas componentes aí calculadas. Perfeito? Pois bem, continuando, a gente vai recolher então e montar o vetor de carregamento externo. Então eu vou fazer um for aqui para cada carga que eu tenho, tá? Aplicada, cada nó, né, na verdade, que eu vou ter uma carga aplicada, tá? Eu determino que nó é esse, quais são os graus de liberdade associados àquele nó. Então eu faço de novo o nó vezes 3, menos 2, 1, 0. Aqui eu coloquei o apóstrofo em 2, 1, 0 só para fazer ele uma coluna, tudo bem? Não uma linha igual eu declarei aqui, mas tanto faz, tá? E aqui eu aplico o carregamento. Então eu já pego o carregamento, pego o valor que tem lá, e somo com a carga que foi aplicada. Aqui também transposta, porque a carga aqui, ó, ela está em linha. Aí ali tem que ser transposta. Então aqui os carregamentos estão em linha. Como o nosso vetor é um vetor coluna, aí aqui é obrigatória a transposição. Perfeito? Quer dizer, isso se você estiver implementando do modo que eu implemento, tá? Mas a questão é você precisar recolher o nó da carga, qual é o grau de liberdade que aquela carga está aplicado, para poder assim armazenar corretamente essa carga no seu carregamento global. Tudo bem? Partindo agora para a inicialização dos graus de deslocabilidade restrito. Deixa eu só compilar aqui a minha força. Tá? Então aqui ele já vai mostrar a força. Deixa eu pedir para apresentar ela aqui para vocês.
Então aí 24 por 1 e já apresentado todas as componentes dela. Tudo bem? Então já está pronta a minha matriz. Então partindo para a inicialização dos graus de deslocabilidade restrito, então eu somo todos os zooms que tem nos meus apoios, lembrando que agora o apoio tem 3 colunas de restrição, a coluna 2, 3 e 4. Lembrando que a primeira coluna só do nó, tudo bem? Então isso daqui vai dar o número de graus de liberdade que são restritos. Então nesse caso aqui é 3 por 4 nós tem que ser 12. Perfeito, então são 12 graus de deslocabilidade restrito. Então isso vai dar o número de graus de deslocabilidade restrito. E aqui eu inicializo um vetor, tá, que vai armazenar todos os graus de liberdade que são prescritos na estrutura. Pois bem, já deixa eu compilar isso daqui também. Partindo para a determinação desses graus de deslocabilidade restritos, então eu vou fazer como eu fiz, tá, para 2 dimensões. A única diferença é que no for, que vai percorrer todos os apoios, aqui ele vai perguntar qual é o nó do apoio que tem a restrição, e ele vai partir agora para a restrição dos eixos x e y, como a gente já havia feito para a direção XY, no caso a treliça plana. Aqui eu adiciono então a informação para a restrição na direção z. Tudo bem? É a mesma coisa. A outra diferença também é que eu não multiplico o nó no grau de liberdade, eu não multiplico por 2. Eu multiplico por 3, por ter 3 graus de deslocabilidade em cada nó. Tudo bem? Então, mesma forma como eu fiz para a treliça plana. Aqui eu faço um sorte nos graus de liberdade restringidos, só para deixar em ordem. Calculo, usando o set short, quais são os graus de deslocabilidade sem restrição. Então eu pego um vetor com todos os graus de liberdade e retiro aqueles que têm restrição, vai sobrar só o que não tem restrição. Resolvo o sistema KU igual a F. Já aplicando essa restrição, aqui então eu pego na matriz de desglobal só os graus de liberdade sem restrição e faço o sistema com o vetor de força também aonde somente tem grau de liberdade sem restrição, eu vou calcular o U. Então, se eu compilar isso daqui e isso daqui, nós chegamos então que esses daqui são os 24 deslocamentos prescritos da minha estrutura. Então, nós podemos reparar aqui os 12 zeros iniciais. Então, 3, 6, 9, 12, que são os 4 nós que estão restringidos. Nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4. Então, os 4 nós iniciais estão restringidos, então eles vão ser apresentados aí. E os graus que não têm restrição aparecem aqui com seus deslocamentos já em milímetros, porque aparece o 10 a menos 3, tudo bem? Então, 0,35 milímetros positivo, menos 0,17 milímetros e assim sucessivamente. Os cálculos das forças de reação é feito de forma análoga, que a gente fez para treliças espaciais. Então, por exemplo, se eu somar nas forças de reação do nó 1 até o final, pulando 3 em 3, ele vai ter que me mostrar a soma das forças de reação na direção do eixo X. Então, vai aparecer menos 5.000, tá? E bate, porque nós tínhamos aqui duas forças de 2,5, que dava 5.000 na direção X positiva, então aparece na direção X negativa. Se eu mostrar de 3 em 3 até o final, vai ter que ser na direção Y, tem que dar 0, dá bem próximo de 0, 2,27 a menos 12. Nós já podemos considerar como 0, são 12 casas aí com 0, tudo bem. E se nós fizermos a soma para o eixo Z, 3, começando no 3, indo de 3 em 3, nós temos então 25.000 kN, que bate com a nossa estrutura. São duas forças de 5, então 10, duas forças de 7,5, 15, 15 com 10, 25. Perfeito? Então 25.000 kN. Então nossas forças de reações batem também com as forças aplicadas na estrutura. Perfeito? Aqui eu calculo quais são as tensões e as forças em cada elemento, da mesma forma que a gente fez para a treliça plana. Aqui só apareceu um errinho porque eu não tinha trocado o CS, então trocando aqui o CS para C, agora compilando, então aparece aqui. Então nossas tensões internas são essas aqui, tá? Lembrando que são 12 barras, então são 12 tensões. Tá? Então nós temos aqui somente duas barras que são tracionadas, a barra 12, 11, 10, 9,
8, 7, então a 12 e a 9 são tracionadas e o restante são comprimidas, tudo bem? Com essas tensões que são apresentadas em megapascal. Lembrando que eu divido aqui a tensão, ó, por 1e a menos 6, já que eu dei o modicidade em pascal, perfeito? E também nós temos as forças internas aí em cada elemento que vão seguir a mesma regra, tá, das tensões internas de compressão e de tração, bastando você analisar os sinais do nó inicial e do nó final, perfeito? Então, lembrando que tem que ser iguais às forças internas dos elementos, perfeito? E por fim, eu mostro o gráfico para essa treliça. O gráfico aqui, ele é de forma bem parecida com o deslocamento em 2 dimensões. Eu vou deixar um minutinho na tela aí, para que vocês possam pausar o vídeo e dar uma analisada. Então, nós temos essa parte do código. O código ele tem que ser refeito um pouquinho, mas aí basta você dar uma lida com calma, você já consegue fazer a interpretação do código de forma bem clara. Tudo bem? E aqui o restante do código para fazer aqui primeiro. E por fim aqui. Tudo bem? Então esse é o código para fazer a apresentação da treliça. Então, compilando essa parte, então aqui está a nossa treliça. Tudo bem? Então ele vai mostrar a treliça sem deformação em azul. Aqui eu estou usando uma escala 1 para 400, tá? E ele mostra aí qual é a treliça deslocada. Aqui em 3 dimensões talvez fique um pouco mais complicado a gente ver quais são os deslocamentos, mas nós podemos aqui no MATLAB rotacionar ela da forma como a gente preferir para poder visualizar ela, tudo bem? E nós podemos também pedir para ir para a visão do eixo XY, que é essa daqui, então dá para ver como ela rotaciona, a própria treliça rotaciona, tá? Se nós olhamos ela por cima, tá? Você observa aí que os eixos dão uma certa rotacionada na treliça, tá? Aqui a gente tem a visão XZ, tudo bem? Então X aqui, Z aqui. Então olha como ela desce aqui na relação Z, tudo bem? E nós temos, ela desce mais de um lado, né, que era o lado que nós teríamos as forças menores aplicadas, tá? E aqui o eixo YZ, perfeito? Então todas essas visões nós temos aqui da nossa treliça, tranquilo? Então é isso, tá? Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, compartilhar, tá? E dar o like no vídeo, isso vai me ajudar bastante, perfeito? Vai ajudar muito o canal a crescer e eu continuar postando mais vídeos como esse. Tudo bem? Então é isso, nos vemos na próxima, até mais.